embora a UPF não seja uma entidade pública, certos grupos acabam exigindo direitos como se a UPF fosse uma universidade pública, né? Uma boa questão. Com protestos, com manifestações, enfim, né? Como já disse, se a UPF fosse uma universidade pública. Como é que é trabalhar com esse segmento? Olha só, isso me oportuniza dizer que a Universidade de Passo Fundo é uma instituição comunitária e filantrópica. Filantrópica porque ela tem na sua criação alguns direitos assegurados na Constituição Federal, Constituição de Estado e em lei municipal, que lhe dá esta característica de entidade filantrópica. E comunitária, porque ela não tem dono. Ela é fruto de uma fundação que foi criada exatamente para manter uma instituição de ensino, tal qual a universidade, cuja fonte de renda são exatamente as suas mensalidades. Então, nós precisamos dos recursos da mensalidade para poder tocar as nossas atividades. Pagar professor, pagar toda a nossa infraestrutura aqui. Vocês conhecem a universidade, o tamanho que é, o tamanho do campus. É uma estrutura pesada, tem um custo fixo alto, e isso tudo está dentro do mesmo colchão de recursos que vem das mensalidades. Nós não recebemos, Matheus, isso é importante dizer para que a comunidade entenda bem, nós não recebemos, por exemplo, subvenções do governo federal para, eu diria, fundo perdido para custeio de alguma atividade na instituição. O que nós temos são recursos federais, que a gente chama de dinheiro marcado, que vem para uma determinada finalidade, vem para um projeto. Ok, mas precisamos realizar o projeto, por quê? Porque aquele projeto ele está dentro de uma proposta, de um edital que nós concorremos e conseguimos. Então, nós somos uma instituição comunitária e a parcela que nos dá esta condição de comunitárias vem exatamente do grande número de alunos ProUni que temos na instituição. Hoje, teria que ser o mínimo de 20, mas nós trabalhamos com mais, devemos estar aí em torno de 25%, 26% do nosso faturamento, ele é convertido em bolsas para o ProUni, bolsas de 100% ou bolsas de 50%. Então, se nós pegarmos o orçamento da instituição, nós vamos ver lá que de 20% a 25%, 26% que deve estar agora, é destinado exatamente para dar conta de bolsas do ProUni. Tá? Além das bolsas ProUni, nós temos também as bolsas da Fundação Universidade de Passo Fundo. Nós trabalhamos agora, num período aí bem recente, com bolsas do Pronatec para o ensino médio. Então, tínhamos alguns cursos profissionalizantes que conseguimos beneficiar alguns alunos de Passo Fundo pelo Pronatec, mas foi um semestre, depois acabou, ou seja, ficamos com o aluno e não temos lá o recurso. Quando, em 2015, no início de 2015, quando o FIES falhou, e nós tínhamos uma programação e ele simplesmente não nos atendeu, consequentemente não atendeu o aluno, nós mantivemos o aluno em sala de aula. Nós não tiramos nenhum aluno da sala de aula porque ele não estava nos pagando ou porque ele tinha expectativa de receber o FIES e não recebeu. Nós mantivemos. Muitos não conseguiram. O semestre que ele fez. Nosso custo é o mesmo. Então, nós tínhamos, sim, que tomar essa atitude. E, naquele momento, nós criamos um programa próprio da instituição para dar conta disso. Nós criamos um programa que se chama Plano de Auxílio Estudantil, PAI-UPF. Com que finalidade? Para oferecer ao aluno a possibilidade dele pagar 50% da sua mensalidade e o restante, a outra metade, diferir para o futuro, vai pagar depois de formado. Foi a maneira que nós encontramos naquela oportunidade de possibilitar que o aluno continuasse conosco, fizesse uma formação de qualidade, como ele estava buscando,
sem ter a pressão da ausência do recurso para pagar a mensalidade. Então isso fez com que nós conseguíssemos equilibrar um pouco essa defasagem gerada pela ausência do FIES. Certo. E nós estamos conversando aqui ao vivo na nossa transmissão com o professor José Carlos Carlos de Souza, reitor da Universidade de Passo Fundo, falando sobre, enfim, as atividades da UPF, a realidade dessa importante instituição de ensino, não só aqui no Norte Gaúcho, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. São dezenas de milhares de profissionais já formados, né, nos bancos acadêmicos da UPF. Professor José Carlos, outra questão que também foi muito comentada pela nossa comunidade, repercutiu na imprensa, em relação à Jornada Nacional de Literatura, né? Ela vai acontecer agora no mês de outubro, né? Vai. Mas comentou que poderia não acontecer, né? Se projetou que ela não aconteceria. E até mesmo muitas pessoas nos trazem essa demanda aqui ao site Locus Online sobre como é que é feita a escolha de autores que participam desse evento, quais são os critérios para convidar os participantes, né? Então, lhe faço essas duas perguntas. Como é que está a preparação para a jornada? Como é que foi superar essa dificuldade, né? E como é que são escolhidos os palestrantes? Ok. Vejo, em 2015, nós tivemos uma grande frustração, que foi o cancelamento da jornada. Estávamos com os procedimentos naturais de um projeto dessa natureza encaminhados, muitos deles aprovados nos órgãos do governo federal, e num determinado momento percebemos que não iríamos receber os recursos e consequentemente, não vindo o valor mais substancial do governo federal, principalmente do Fundo Nacional de Cultura e do FNDE, nós não teríamos condições de realizar o evento. Naquela oportunidade tivemos que cancelar. Bem, naquele momento ficou muito evidente para todos os que estão envolvidos nesse projeto, são muitas pessoas na Universidade de Passo Fundo, de que nós precisamos mexer no modelo. O modelo do projeto, Jornada de Literatura, até então implementado, ele estava saturado, ele precisava receber uma nova roupagem. E aí, nesse período, foi contratada uma consultoria para nos auxiliar a pensar esse projeto. Não há dúvida que é o maior projeto da Universidade de Passo Fundo. É o que dá, talvez, maior visibilidade em termos de mídia por tudo que ele representa. E por isso que nós investimos exatamente nessas questões, para podermos ter uma visão mais ampla. E foi buscar exatamente empresas que trabalham com essa área, que trabalham, por exemplo, com a Bienal do Livro, que trabalham com a Flip. Como é que acontece lá e como é que acontece a nossa jornada? É evidente que a nossa jornada de literatura tem características próprias muito diferentes das demais. E aí nós conseguimos, com a expertise das outras experiências, trazer para cá e, bom, nós precisamos abrir mais a jornada. A jornada estava se fechando muito dentro do espaço da universidade. Pensamos, então, em envolver a cidade no projeto da jornada. E é isso que estamos fazendo. Estamos com a edição deste ano, com a programação encaminhada, vários autores já definidos. Eu não saberia te precisar aqui a quantidade, mas vai acontecer no formato tradicional, mas também vamos ter um envolvimento maior da comunidade, principalmente com os autores mais presentes na comunidade. Tivemos aqui, em outras ocasiões, em outras edições, a presença, por exemplo, de escritores muito conhecidos, como, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, mas ele veio para a universidade e foi embora, ou seja, ele não teve um contato com a comunidade. O que nós queremos desta vez é trazer os autores, mas fazer com que eles circulem mais na cidade, que
que a cidade possa se apropriar da riqueza dos debates, das conferências, das participações, dos diálogos que vão ser estabelecidos entre o público leitor, entre os escritores. Tá? E temos aí um número muito significativo de autores cuja escolha vem exatamente do grupo que estrutura o projeto. Se nós lembrarmos de como acontecia o projeto Jornada, ele tem vários eventos dentro do grande espaço da jornada. Pois bem, esses eventos vão continuar acontecendo. Nós temos lá, por exemplo, contos gauchescos. Tá bem, vamos ter lá contos gauchescos. Vai ter uma sessão da Academia Brasileira de Letras. Enfim, estou só relembrando aqui alguns atos que aconteceram e que nós queremos manter isso pela tradição do que sempre foi feito, só que de uma forma um pouco mais leve, não tão carregada como era anteriormente, que isso possa circular melhor, tanto no espaço da universidade, entre os cursos, agregamos mais cursos da instituição participando, exatamente para fazer a indicação dos autores. Então, não se trata de alguém, eu quero convidar o fulano. Não, ele vem em que contexto? A programação desse ano, ele está homenageando vários autores. Tá? Pois bem, cada autor vai ter lá o seu espaço, tendo as suas obras sendo relembradas pelo público ou por algum escritor que trabalhe mais a linha deste escritor famoso que já não é conosco, mas que merece sim ser homenageado pela jornada. Né? Então tem todo um contexto, não se trata de uma pessoa única escolher, não. É o grupo que está à frente que faz a escolha. Um outro dado importante trazer à consideração da comunidade é o seguinte, em 2000 quando nós começamos a programar a jornada de 2015, portanto, logo após a jornada de 2013, que ela ocorre de 2 em 2 anos, nós criamos um comitê gestor da jornada, envolvendo um grupo de professores da Universidade de Passo Fundo e um grupo e alguns representantes da Prefeitura Municipal. Como se trata de um projeto que envolve também a Prefeitura, tínhamos que contar neste grupo também com representantes da Prefeitura. O que faz esse grupo gestor? É o grupo que pensa todos os atos da jornada, a sua programação, a sua infraestrutura, a orçamentação desses custos, onde nós vamos buscar os recursos, ou seja, quem serão os patrocinadores, de que modo nós vamos viabilizar os recursos para a execução de todo o projeto de jornadas. Então, ele começa muito antes, ele tem toda a preparação e envolvimento de alunos das escolas públicas municipais e estaduais, com o livro do mês, que vem sendo trabalhado nas várias escolas, né, para chegarmos no momento da jornada, eu diria o ápice de todo esse trabalho, na festa da literatura, que é a jornada. Então, tem todo um conjunto de trabalho para chegarmos até o momento de, vai ocorrer a jornada. Em nenhum momento, ao longo desse período, nós deixamos de realizar o projeto Livro do Mês. Isso tem acontecido. Autor presente, ele vem para cá. Nós aprovamos junto à Secretaria de Educação aqui do Estado do Rio Grande do Sul um projeto em que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, ele compra livros para as escolas e distribui livros às escolas. Pois bem, nós conseguimos envolver esta proposta, ou seja, esse custo que o governo do Estado já tem na compra dos livros, que é uma atividade eminentemente cultural e acadêmica própria da escola, trazendo também como um ato da jornada. Então, nós vamos ter aqui vários municípios no entorno de Passo Fundo,
que pertence a mais de uma secretaria, mais uma delegacia, coordenadoria de educação, que vão estar também trabalhando os livros que serão objeto de pauta das jornadas, que terá aqui um autor discutindo a sua obra, tratando dessas questões, dentro, como eu disse, dessa proposta abrangente. Da mesma forma aqui no Estado, a Prefeitura Municipal também tem feito a sua contribuição dentro desse projeto, né, que dá a Passo Fundo o título de cidade com maior número de leitores, né? Capital Nacional da Literatura, em razão do grande número de leitores, de número de livros lidos por cada leitor por ano. Então, isso nos distingue. Tá? E o mais bacana disso tudo, e aí eu digo isso porque, como reitor, eu consigo perceber isso, né? Quando vamos, por exemplo, no Ministério da Educação, em Brasília, em outras universidades, enfim, na área, em instituições da área acadêmica, ao perceber que sou representante da Universidade de Passo Fundo, sou reitor da Universidade de Passo Fundo, mas, é lá que acontece a jornada, já estive lá. Ou seja, a lembrança é sempre uma lembrança extremamente positiva, né, de um projeto que tem agora, acho que vai completar 36 anos de atividade e que nos inseriu num cenário cultural nacional aí de forma espetacular. Nesse sentido também, reitor, não seria ideal a universidade ter outras jornadas, como de medicina, de engenharia, de direito, ganhando a mesma visibilidade, até mesmo o mesmo orçamento que a jornada de literatura? Tem, e isso acontece. Veja que todos os cursos, eu vou resgatar aqui o portfólio de cursos que eu referi antes, são 61 cursos. Cada curso tem a sua estratégia, tem o seu know-how, tem a sua importância e consegue fazer seminários de extrema qualidade. Vou evocar aqui os da minha área, a área do direito. Os seminários da Faculdade de Direito são seminários tradicionais, ocorrem todos os anos e com um público muito significativo. Não tem, talvez, o glamour de uma jornada de literatura, porque lá a proposta foi outra. Nós não teríamos como pensar em mais eventos desta natureza e tampouco na forma como acontece. Se a Universidade de Passo Fundo tivesse um espaço, por exemplo, para acomodar 2.000 pessoas, se o município de Passo Fundo tivesse um espaço adequado para acomodar, estou falando um número pequeno, 2.000 pessoas, eu te garanto que todos teriam muito mais interesse em promover grandes eventos em Passo Fundo. Nós precisamos de um espaço como este, quem sabe um grande teatro, um grande auditório que pudesse acomodar confortavelmente os participantes. O que acontece na jornada de literatura? A infraestrutura da universidade ela é pequena, ela não dá conta disso. Então, boa parte dos custos do projeto Jornada é a infraestrutura, é a armação da lona, é todo o entorno próprio para o evento. Nós realizamos ali no mesmo local, por exemplo, acho que 3 ou 4 edições da Agrotecnoleite, uma feira que acontecia interna, dentro da universidade. Também tínhamos que bancar a infraestrutura, ou seja, tínhamos que contratar a infraestrutura para construir um pavilhão, um espaço para exposição. Isso tudo fica muito difícil quando você vai multiplicar pelo número de cursos que se tem. Então, os eventos saem em tamanho menor, usando a infraestrutura disponível. Nosso auditório de 600 lugares, conjugado com de 400, ou seja, atende um público ali em torno de 1.000 pessoas. Né? O Portal das Linguagens, que é um modelo um pouquinho diferente, poderíamos acomodar, quem sabe, umas 1.500 pessoas de forma até certo modo confortável, mas não passa disso. Então, a nossa cidade, a nossa comunidade, ela carece de
de uma grande casa de grandes eventos, que possa trabalhar essa questão de eventos culturais dessa natureza, como palestras, como, enfim, uma atividade que pudesse atrair mais atividades desse porte. Só para não perder, Matheus, que a tua provocação ela foi importante, a Faculdade de Medicina realiza também grandes eventos, a faculdade e a Associação Médica, e já reuniu aqui em torno de 1.200, 1.300 participantes nas jornadas da área da saúde, especificamente da área da medicina. Então, Passo Fundo tem esta característica de realizar grandes eventos, mas grandes eventos com a estrutura que é disponível, que está disponível. Nós precisamos pensar, dotar a nossa cidade de espaços adequados para podermos pensar em realizar eventos de forma mais seguida e em maior número, aproveitando a rede hoteleira que cresceu bastante, serve muito bem a toda a comunidade, a própria cidade, uma cidade extremamente agradável, mas precisa ter um espaço adequado para grandes eventos. Certo. Gisele, mais uma participação? Sobre o PF Parque, sei que está bem destacado na estratégia de divulgação da UPF agora. Como funciona direitinho o parque? Se tem empresas, eu sei que tem empresas residentes e empresas incubadas. Isto. Né? Queria saber como funciona, como é mantido, como são os equipamentos. Sei que alguns são comprados com investimento federal, de alguma forma. Né? E as empresas que estão lá pagam alguma coisa, alguma taxa para se manter? Lá? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha só, o projeto Parque Científico e Tecnológico é um projeto que contou com a parceria do governo do Estado, fortemente do governo do Estado, com dinheiro do BID, ou seja, dinheiro internacional, para dotar algumas instituições do Estado com este, eu vou falar, aparato tecnológico. E a Universidade de Passo Fundo foi uma das contempladas. Em 2010, quando nós assumimos a reitoria, o projeto que havia sido encaminhado ao governo do Estado, ele não tinha passado, tinha sido reprovado. Na sequência, tão logo nós assumimos, tomamos conhecimento que o projeto não tinha passado, reformulamos o projeto e encaminhamos novamente. Tivemos a aventura de ter aprovação, naquela oportunidade, do primeiro módulo. Um módulo de 1.000 e poucos metros quadrados, um valor aí de em torno de 7, 8 milhões, uma coisa assim. Parte do valor, em torno de 25% bancado pela universidade, o restante era dinheiro a fundo perdido do governo do Estado. T vemos ainda dentro desse primeiro projeto, a aprovação de uma emenda parlamentar de 3,5 milhões de reais para equipamentos. E aí já trabalhando juntamente com a Prefeitura Municipal, porque a emenda veio através do município. Conseguimos, então, naquele período, construir o primeiro módulo e rechear parte daquele espaço com equipamentos, com parte desse valor, porque na primeira licitação nós não conseguimos comprar todos os equipamentos que eram necessários, não conseguimos pela licitação, que demorou muito. Na sequência, isso em 2013, logo depois que nós assumimos em 2010, em 2013 nós inauguramos o primeiro módulo, então ele funciona desde 2013.